Amém, Senhor. Toca-nos, Pai, com a eternidade nessa noite e aquece o nosso coração. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Que alegria e que privilégio estarmos juntos aqui na Recon, nesse sábado que o povo latino celebra as vésperas de tudo, né? Véspera de São João, véspera de Natal. E a gente está celebrando o nascimento de Jesus. A gente costuma dizer que o domingo mais importante, o dia mais importante do cristianismo é o domingo da ressurreição, na Páscoa. Sem a ressurreição, vã é a nossa fé. E eu concordo com isso. Mas se Jesus não tivesse nascido, não tinha ressuscitado. Então, o Natal é muito importante. É um dia muito importante. Eu não sei quantos de vocês são como eu gosto do Natal, sempre gostei do Natal. Essa época do ano é uma época que eu realmente gosto demais. E aí vai chegando perto do fim do ano, já tem muitos anos que eu faço isso, pela segunda vez na Recon, mas antes lá na Trindade, eu ia me preparando para o sermão de Natal. Quando começava dezembro, eu já ia me preparando para o que é que eu ia pregar no Natal. Sendo que dessa vez foi diferente. Dessa vez, antes de me preocupar com o sermão de Natal, eu já tinha mandado uma mensagem para a Patrícia, coordenadora do nosso louvor líder, perguntando a ela quais eram as músicas que ela queria cantar no Natal. Antes do sermão eu já estava preocupado com as músicas, porque eu amo cantar e porque Natal, para mim, não é Natal se não tiver noite de paz na liturgia. Me acostumei a vida inteira a cantar essa canção que nós cantamos agora. E eu estou me lembrando de um amigo meu, cliente meu, que não é da nossa igreja, mas de vez em quando ele visita. E ele vem pouco, a verdade é essa. E ele disse a mim, olha, eu gosto de ouvir suas pregações, mas eu não gosto muito de ir assim lá não, porque lá, meu irmão, canta demais. É muito tempo esse culto, é muita música. Ele diz a mim, é música demais, eu prefiro ir na missa, que é 40 minutos, canta 2 musiquinhas, resolve. Ele diz, canta demais. E eu digo a ele, mas a gente vai continuar cantando mesmo, não tem jeito. Isso a gente não vai mudar. O crente gosta de cantar. Imagine no Natal, que a gente está assim com esse coração enternecido por conta de Jesus, aí é que a gente tem que cantar mesmo. Minha esposa gosta muito de cantar e tem um hino pentecostal, que eu estava doido que Thaís cantasse. Eu ainda cantei assim o louvor, mas Patrícia me deu um fora, não deixou. Que eu queria ver se Thaís cantava, que é um hino que Paula gosta e que tem tudo a ver com isso. Diz assim, que o crente, até mesmo chorando, ele canta. Não é assim? Se me der uma cordinha, eu vou cantar aqui. Eu adoro essa música, lá em casa a gente gosta muito dessa música, e a gente realmente gosta de cantar. Nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, há muitas canções nessa história do Natal. Antes do Natal, durante o Natal e logo depois do Natal tem muitas músicas. A gente tem música de Maria cantando com Isabel, Magnificat. A gente tem música de Zacarias, pai de João Batista. Os anjos cantam paz na terra e glória, quer dizer, glória a Deus, paz na terra aos homens de boa vontade. Simeão canta, tem muitas músicas. E por que tudo isso? Porque de fato a gente celebra um dos eventos, o evento mais aguardado da história, o nascimento virginal e real, mais de 2020 anos atrás, de Jesus lá em Belém. E quem é familiar com o Antigo Testamento, com a história da salvação, sabe que lá desde Abraão, de Isaac, de Jacó, de José e de Moisés, havia a promessa de que um menino iria nascer de uma virgem e que ele seria o Messias. Então a história do povo judeu e a história do mundo sempre foi na esperança desse nascimento que de fato aconteceu, e é por isso que a gente canta. E eu realmente me apaixono por essa noite. Mas tem gente que reclama. Vocês sabem que tem gente que reclama. Não é só da quantidade de música não. Tem gente que reclama do Natal em si, por incrível que pareça. Tem um povo que gosta de reclamar, né? E aí uma vez, já faz um tempo isso,
um camarada estava com raiva de mim porque a gente celebrava o Natal na igreja, porque ele dizia que era um absurdo a gente celebrar o Natal, sobretudo nos dias 24 de dezembro, 25 de dezembro, porque se sabe que não podia ser nunca naquele dia que Jesus nasceu, que Jesus não teria nascido em dezembro por conta do clima, que não seria vir, que essa data é uma data pagã, que é uma data que a gente inventou e tudo é verdade, mas ele chateado porque disse que é um absurdo nós celebrarmos o Natal numa data que não foi exatamente o dia que Jesus nasceu. Esse é chato mesmo. E tem gente que reclama também do presépio. Eu adoro presépio, não sei se vocês gostam de presépio. Eu gosto de presépio, na minha casa tem presépio. Eu sou chegado no presépio. E o camarada reclama do presépio. Porque o presépio está errado, porque historicamente os reis magos não chegaram lá no dia do nascimento de Jesus, só chegaram 2 anos depois, porque eles andaram muito, e não sei o quê, e a estrela, e a história toda. E o camarada realmente gosta de reclamar. Outros, já não foi esse camarada, foi uma outra pessoa, isso a gente ouve muito, é que Natal não é para crente estar celebrando Natal, porque Natal já virou uma data comercial, que ninguém diz nem Feliz Natal mais, é boas festas, e que só quer saber de Papai Noel, e só quer saber de presente, para que celebrar o Natal? Não tem gente que reclama disso. Pois é, tudo isso é verdade. A data virou comercial, em muitos lugares Jesus está de fato escondido, e de fato não foi no dia 25 de dezembro, mas nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados nem com a precisão da data, nem com culturalmente o que se faz. Nós nos reunimos para celebrar o nascimento de Jesus. Eu celebro o aniversário dos meus filhos no dia, antes do dia, depois do dia. Eu celebro a hora que eu quiser, sobretudo uma coisa tão importante como é essa, que Isaías já tinha profetizado e nós cantamos, que o menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? Jesus já existia, antes da fundação do mundo, Jesus já era, mas um dia ele encarnou, ele nasceu da Virgem Maria, e isso é motivo da gente celebrar. Mas temos um problema. De fato, eu não sou um camarada chato, mas temos um problema. Se a gente não tiver cuidado, nós corremos o risco de celebrar datas importantes, como é o Natal, como é a Páscoa e algumas outras, mas a gente corre o risco de celebrar só de boca, de celebrar só pela tradição, só pela cultura, porque na nossa cultura ocidental a gente celebra mesmo isso, majoritariamente. Então há pessoas que vêm só no culto de Natal, passam o resto do ano sem vir no culto. Tem pessoas que vêm na igreja apenas para batizar os filhos e depois nunca mais aparecem, porque o batismo virou apenas algo cultural, nominal. Tem gente que traz as crianças para a nossa igreja e para as outras igrejas, para a criança fazer a primeira Eucaristia, uma vez perdida. E essas pessoas celebram nominalmente, essas pessoas não vivem o Natal de fato. As coisas são apenas cerimônias, tradições. Isso só acontece na cultura ocidental, porque na cultura oriental, onde isso não existe, quem celebra o Natal, celebra porque quer celebrar o Natal mesmo. Aqui não, aqui corre o risco de a gente vir só pela tradição, só porque a gente se acostumou a isso. Então, muitas vezes na nossa vida, na nossa família, falta o temor de Deus que esses pastores tiveram. O texto que nós lemos dizem que quando os anjos apareceram, eles foram tomados de grande temor. E o risco que nós temos é de a gente saber o Natal, cantar o Natal, mas não viver o Natal no nosso coração. E a minha oração é de que já tenha sido Natal no seu coração e que nós cantemos e vivamos o Natal todos os dias da nossa vida. Amém? Eu quero falar hoje, muito rapidamente, sobre 3 consequências, e eu vou logo avisando que a terceira é o mais importante para mim hoje. 3 consequências de quem conhece o real sentido do Natal. Quem vive de fato o Natal, vive 3 coisas importantes. E a primeira delas é de que quem tem Jesus entende o que é mais importante. Quem vive o Natal de verdade sabe que mais importante do que o milagre, mais importante do que a cura, mais importante do que a provisão financeira, mais importante de tudo é o perdão dos nossos pecados. E eu estava aqui no altar quando o reverendo Igor estava
organizando o culto e o reverendo Pablo ficou de fazer a confissão, e eu pensei aqui comigo, o reverendo Pablo vai fazer o que é de mais importante na liturgia do culto agora, que é nos ajudar a confessar os nossos pecados. Porque quem conhece a Jesus, quem vive o cristianismo, sabe que o mais importante disso é o fato de ele ser perdoador dos pecados. É o fato de ele nos salvar. No texto, os anjos dizem assim: trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Então os anjos disseram: eu estou dizendo que está nascendo alguém que é, antes de ser um milagreiro, antes de ser um bom mestre que ensina, antes de fazer muitas coisas, ele é Salvador. E o autor americano, mas que viveu muito tempo no Brasil, Max Lucado, escreveu assim um dia: se nossa maior necessidade tivesse sido para informação, Deus teria nos enviado um educador. Se a nossa maior necessidade tivesse sido por tecnologia, Ele teria nos mandado um cientista. Se a nossa maior necessidade tivesse sido por dinheiro, Ele teria mandado um economista. Se a nossa maior necessidade tivesse sido por prazer, Ele teria enviado alguém para nos entreter. Mas se a nossa maior necessidade é de perdão, Ele nos enviou um Salvador. E eu me lembro de uma história do Evangelho, que Jesus estava num lugar cheio de gente, todo mundo querendo que ele curasse as pessoas, e uns amigos resolveram levar um paralítico que não conseguia chegar, e não tinha como entrar naquela sala, e eles escalaram o teto, o telhado da casa, e desceram o paralítico com as cordas até onde Jesus estava, pelo teto, como se alguém fizesse um furo aqui agora, e descesse alguém, e Jesus está ali no meio da sua fala, desce uma pessoa que é paralítica, e Jesus vai abençoar aquele paralítico. E além dos seguidores, haviam fariseus ali, que queriam testar Jesus, que cantavam o Natal, mas não tinham a menor noção do que estava acontecendo. E aí, aqueles fariseus olhando, e Jesus, a primeira coisa que faz é declarar o perdão dos pecados. Jesus diz assim: os seus pecados estão perdoados. E na cabeça de todo mundo apareceu aquele sorriso irônico, como quem diz: ele não veio aqui atrás de perdão dos pecados, meu amigo. Essa mão de obra toda dele vir pelo teto é porque ele é paralítico e ele precisa da cura. E Jesus sabia do que estava na cabeça de todo mundo, e Jesus disse, e ainda por cima, ele reclamando nas suas cabeças, porque Jesus que perdoa pecados é Deus, era de fato o Messias. Então ele estava dizendo: você está dizendo que você é Deus, só Deus pode perdoar pecados? E aí Jesus disse: para vocês saberem que eu tenho poder para perdoar pecados, eu vou dizer a vocês agora, vou mostrar a vocês. Então você levanta e anda. E aí então cura aquele cidadão. E dentre muitas coisas que esse texto podia nos ensinar, eu fico pensando que ali ensina que a prioridade de Jesus qual é? Perdoar pecados. Jesus podia curar? Podia. Curou? Curou. Mas o que ele primeiro fez foi perdoar os pecados. E isso é a coisa mais importante que a gente precisa conhecer hoje. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não tem problema nenhum de você vir aqui pedir que Ele cure você. Não tem problema nenhum que você venha aqui pedir que Ele abençoe você, o seu marido, o seu filho que não está aqui, alguém que está longe, que Ele traga alguma coisa. Essa expectativa não tem problema. Mas quem tem Jesus no coração para celebrar o Natal hoje, antes de qualquer coisa, vem aqui para fazer uma oração de confissão diante da mesa e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Porque Ele, antes de tudo, é Salvador. Amém? Agora vamos continuar nessa construção, para chegar no ponto 3. Segundo ponto, além de saber que o mais importante é o perdão dos pecados, quem tem Jesus no coração de verdade, quer dar mais do que receber. E eu não estou falando de dinheiro necessariamente, embora que isso valha também, né? Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Mas eu estou falando de adoração. Eu estou falando de que quem de fato tem Jesus no coração, vem para um culto como esse, ou os dois que vão ter amanhã, ou em qualquer hora, vem para querer oferecer algo a Deus. Oferecer adoração a Deus. Como aqueles 3 reis magos que andaram muita distância para celebrarem a chegada de Jesus e presentearem Jesus. E eu fico aqui pensando que, se fosse hoje,
e alguém dissesse, vai nascer Jesus, a vinda de Jesus, a segunda vinda, em vez de vir pelas nuvens, ele vai vir nascendo de novo. E ele vai nascer no Ibura, porque tem que ser assim num lugar assim que não é o centro, né? E ele vai nascer num lugar bem pobre. E eu vou dizer a vocês três onde é que ele vai nascer. Vá para lá. Eu fico pensando que podia ter uma multidão, mas o povo ia com CTPS na mão para arrumar um emprego. O outro ia com a foto de um camarada para poder dar de presente ele com um marido. O povo chega para Jesus, pedindo a Jesus um marido, pedindo para Jesus um emprego. Ia chegar alguém com um contrato lá para tocar no menino, para ver se o contrato ia ser assinado. Porque acontece assim, em vez de querermos ofertar o nosso coração a Deus, em vez de querermos prestar e dar adoração a Deus, muitas vezes nós vimos aqui somente pedir que Deus nos faça alguma coisa. E quem tem Jesus no coração quer mais dar do que receber. Nada impede, mais uma vez, de criarmos expectativas, de sermos edificados, de sermos alimentados, de sermos curados, mas isso até quem crê nominalmente faz. Até aquele que vem uma vez no ano no culto faz. Pedir que Deus abençoe. Mas aquele que tem Jesus no coração, esse vem querendo dar. Acorda e diz, hoje é dia de prestar culto ao Senhor. Hoje é dia de eu oferecer a minha vida a Deus. Encontrar com Deus na Eucaristia, na vida do pobre. Isso é a coisa mais linda. Agora, se você nada lhe abençoou até agora, vem o que eu acho que é mais importante. O ponto final da minha mensagem hoje. Aquilo que eu sei que Deus colocou no meu coração. Quem tem Jesus no coração, quem sabe o real sentido do Natal, especialmente numa noite como hoje, quer ter o coração na eternidade. Quem sabe o real sentido do Natal, entende que tudo é muito mais do que isso que a gente está vivendo aqui. Isso é algo que Deus tem falado no meu coração esse mês todo, todas as vezes que eu leio, que eu oro, Deus tem falado comigo. Se eu pregar 10 vezes, em todos os 10 sermões vai aparecer alguma coisa sobre isso, sobre nós sermos seres eternos. Jesus mora no meu coração, Ele é eterno, Ele me faz eterno. Eu vou viver para sempre com Ele na glória. E quem tem Jesus no coração sabe que a vida não termina aqui, a vida é para a eternidade. Então as coisas dessa vida têm valor, mas têm valor limitado. Porque quem é eterno valoriza as coisas que são eternas. Os sofrimentos dessa vida, diz a palavra de Deus, não são de comparar com a glória, a maravilha que nós vamos viver juntos com Deus na eternidade. E nem todo mundo entende o que nós fazemos e vamos fazer hoje de novo na Eucaristia, dizer a tua vinda, Senhor, nós anunciamos, vem Senhor Jesus, nós queremos viver contigo na glória, porque a nossa vida é maior do que a nossa experiência aqui na terra. Nós não somos escapistas. Escapistas é aquele que também não quer viver nada aqui, porque vai ser tudo lá na glória. Nós não somos assim. A gente vive aqui o hoje. No entanto, a gente também não vive só nessa realidade presente, porque o credo apostólico diz que nós cremos na vida eterna. Amém? E aí, quando é Natal no nosso coração, a vida eterna fica real. Não é um conceito teológico, não é uma expectativa longe, nós conseguimos viver um pouquinho da eternidade aqui também. Os anjos, que são seres celestiais, que são seres também eternos, apareceram para os pastores, e aí eles dizem que trazem boa nova de grande alegria. E essa alegria pode ser experimentada por mim e por você, quando nós somos tocados pela eternidade, compreendendo que a nossa vida é muito mais do que o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir e o que é que a gente vai fazer aqui. A gente tem todo um tempo com Deus para sempre. Amém? Então a minha oração hoje é para que hoje você seja tocado pela eternidade. Quando a gente for orar já, eu quero que você sinta um pouquinho do sentimento que aqueles pastores sentiram quando o anjo falou com eles, de dizer, eu estou aqui, eu estou sentindo a madeira desse banco,
Eu estou sentindo esse ar-condicionado, eu estou ouvindo algumas vozes. No entanto, eu sou eterno e eu estou tocando no eterno. O eterno mora no meu coração e isso faz toda a diferença. Amém? Preste bem atenção, que nessa noite, se o mais importante é Ele ser Salvador, deixa Ele perdoar você. Ainda que você não se perdoe, ainda que o que você tenha feito, e ainda de que a forma como você tem vivido não seja ideal, deixa que o Salvador que está aqui lhe perdoe. Mesmo que alguém não tenha lhe perdoado, deixa Ele ser Salvador na sua vida. Se você não se emocionar com um Salvador, libertador dos seus pecados, e for se emocionar com um programa de Luciano Huck na televisão, você não entendeu nada. Você precisa introjetar no seu coração, realizar na sua vida, que o que Jesus faz por você é a coisa mais importante que você precisa na vida. Um Natal dessa noite de adoração. Ainda dá tempo, nós ainda temos uma música, ofertório e Eucaristia. Na Eucaristia, venha adorar ao Rei. Saia do seu lugar com uma expectativa de dar a Ele a sua vida, de render o seu coração a Ele. Que essa noite seja uma noite da sua oferta, da sua vida ao Senhor. Mas o mais importante é agora, que hoje seja um Natal no céu. Um Natal do seu coração no céu, onde não vai haver choro, onde não vai haver lágrimas, onde não vai haver saudades. Eu sei que essa noite pode ser muito dura para algumas pessoas que perderam algum ente querido. Essa é uma noite que a gente normalmente está em família, está com os mais chegados, e tem gente que está chorando nesse Natal, com saudade, gente que está distante de alguém que ama, e eu fico pensando que minha mulher está lá no Canadá agora, e eu com saudade dela aqui. Essa noite, eu queria que você entendesse que tudo isso que você passa, não compara, porque você é eterno, com aquilo que você vai viver no céu. Ter a mente no céu, muda como você vive aqui na terra. No passado, foi Natal para pastores humildes, que nem sabiam que iam ver um anjo. Mas também foi Natal para reis nobres que buscavam o lugar do menino, porque pode ser Natal para todo mundo. E eu quero terminar essa mensagem dizendo: quando nós temos a nossa cabeça no céu, muda como a gente vive aqui na terra. Preste bem atenção. Se você viver tocando a eternidade, muda tudo o que você está vivendo, muda toda a perspectiva do que você está vivendo aqui na terra. Diz que um homem doido foi para o shopping center no dia 24 de dezembro, às 4 horas da tarde. Porque, como todo brasileiro, deixou para a última hora as compras de Natal. Ele fez melhor do que eu, porque eu tenho a desculpa de minha mulher não estar aqui, aí eu não comprei presente para ninguém. Aí eu vou comprar essa semana que vem. Eu estava sem tempo. Mas esse camarada foi 4 horas da tarde para o shopping. E quando ele chegou lá, ele já se arrependeu na hora de achar um lugar para estacionar. Não encontrava. Aí depois toda a loja que ele ia estava lotada, estava tudo uma confusão, um barulho, até os atendentes das lojas, os vendedores estavam completamente impacientes, porque estavam querendo terminar logo também para ir para as casas. E tudo que ele ia era uma fila enorme nos caixas, e ele estava completamente arrependido, impaciente, observando as coisas, porque ele já tinha escolhido as coisas que ele queria, mas estava numa fila enorme. E depois dessa espera, naquela fila, ele notou que na frente dele tinham 2 crianças pequenas, assim, mais ou menos como os filhos do irmão Gui aqui na frente. E esses 2 pequenininhos estavam na frente, ele começou a prestar atenção e entraram no caixa. E quando os meninos foram pagar, eles estavam comprando uma sandália simples, uma sandália dourada, que devia valer uns R$60, mais ou menos. E esse camarada estava de olho. E quando eles foram pagar no caixa, o caixa disse
que era R$60, mas eles só tinham 30. E aí, quando o caixa disse que o dinheiro que eles tinham para dar não dava, era um menino e uma menina, a menina chorou. Mas o irmão mais velho um pouquinho disse, não se preocupe não, mana, vamos voltar para a rua, a gente guarda mais uns carros, faz um negócio, junta dinheiro, trabalha mais um pouquinho, que o shopping vai ficar aberto até mais tarde, ainda vai dar tempo de a gente vir comprar a sandália. E ele ouviu esse negócio e ele trocou a impaciência pelo espírito solidário do Natal. Ele disse, não, vou fazer uma boa ação aqui, né? Trocou. E aí ele disse, não, vocês não precisam trabalhar não, eu pago o resto. Aí pegou os R$30 da carteira, deu os R$30 e eles puderam comprar a sandália. Sendo que, quando ele deu o dinheiro e os meninos pagaram, felizes da vida, e a moça estava embrulhando a sandália, ele perguntou, para quem será esse presente? E o jovem mais velho, o menino, disse assim, é para a mamãe. Ela está doente em casa, e papai disse que talvez ela não consiga viver nem mais uma noite. Esse será o seu presente de Natal. E a irmãzinha emendou na resposta e disse, nós escolhemos essa sandália porque o pastor da nossa igreja disse que lá no céu as ruas são de ouro, e a gente acha que essas sandálias vão combinar no pé da mamãe com as ruas de ouro. Quando a mamãe acordar lá amanhã, ela vai estar com as suas sandálias douradas nas ruas de ouro. E o homem, devastado, só disse assim, eu tenho certeza que sim, sua mãe vai ficar muito linda. E eles foram. Quando eu li essa história, eu fiquei pensando, que sofrimento daquelas crianças, mas como quando a gente tem a mente no céu, muda como a gente enxerga as coisas aqui na terra. Quem entende que nós vamos viver uma eternidade, muda o seu Natal. Pode ser que nem tudo esteja bem para você, pode ser que nem tudo esteja certo, mas Jesus nasceu, e no final, tudo vai dar certo. E como diz Dom Paulo Garcia, se não deu certo ainda, é porque não é o final. Porque no final, nós vamos andar por essas ruas de ouro, e pelo mar de cristal, para a eternidade com Ele. Eu não sou ingênuo, nem muito menos quero manipular você com uma história emocionante, de jeito nenhum. O meu papel não é fazer com que você chore, o meu papel é fazer com que você compreenda, que se a sua vida tiver a expectativa da eternidade, tudo que você vive aqui, muda de perspectiva. No domingo passado pela manhã eu preguei, contei uma história de uma águia e disse lá, e vou dizer de novo, e se eu tiver a oportunidade de pregar esse ano ainda, eu vou dizer de novo, se você olhar para baixo, olhar para aqui, você se apequena. Se você olhar para o céu, olhar para o Senhor e para a eternidade, você vive para a vida eterna. Porque o crente, até mesmo chorando, ele canta. Você viu que eu dei uma forçada aqui. Mas eu sei que não vai ser outra. Curve sua cabeça, vamos orar juntos. Senhor Deus, bendito o teu nome. Hoje nós conhecemos o sentido do Natal que na história tem seu lugar. Foi Natal no nosso coração, Senhor, e portanto nós celebramos que Tu és o Cristo, o Messias. Tu és o perdoador dos nossos pecados, cujo sangue nos liberta dos nossos pecados. Nós celebramos, Senhor, estarmos livres para Te adorar e, portanto, nessa noite aqui na Recon, nós nos achegamos a Ti para prestar adoração. Recebe a nossa oferta de adoração, recebe o nosso culto e as palavras dos nossos lábios e o que o nosso coração quer dizer, fruto de corações rendidos que querem adorar ao Senhor. Mas, Senhor, faz isso tudo e nos toca com a eternidade. Nós sabemos, Senhor, que a nossa vida é contigo para sempre. Bendito seja o teu nome. É assim que oramos. Amém e amém. Feliz Natal.